Boa noite a todos, aos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados que estão bastante presentes aqui hoje também. Vou ser bem breve nos nossos anúncios da semana. A nossa agenda é pública, a gente estava passando aí no telão e não é necessário que eu faça a apresentação de todos. A única alteração é que a aula de hoje, nossa professora adoeceu, então após a palestra e os passes, a gente não vai ter a nossa aulinha costumeira de introdução ao Espiritismo. Fica para a próxima segunda-feira, Maria Helena ainda está se recuperando, então hoje a gente vai aula. E está mantida a aula de quarta-feira, por conta da Copa. Algumas vezes pode coincidir algum jogo no Brasil, no horário que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, na quarta-feira, às 19 horas. Pode ser que na próxima rodada coincida na quarta-feira um jogo. Aí não adianta a gente insistir, porque o brasileiro gosta muito de futebol, e aí a gente vai ser prejudicado na aula, envolvendo vários profissionais aí que nos ajudam na divulgação da doutrina do Livro dos Espíritos. Mas a gente avisa com antecedência. Nós estamos preparando uma grandiosa festa junina. É a primeira vez que a gente vai se aventurar a fazer uma festa desse porte. Ela vai ser feita em parceria com uma associação beneficente da cidade. Eles nos cederam um espaço ali no São José. É uma área bem grande, então aí vai possibilitar que a gente faça fogueira e vai ter bebidas e comidas à vontade. Será cobrado daquelas pessoas ou famílias que levarem um prato de alimento de festa junina. A entrada é franca e aqueles que só forem lá para passear e podem comer à vontade, vai ser cobrado um valor de R$20. Ainda vamos servir lá caldo verde, caldo de manjapim de salsa, cachorro quente, bolo, pinhão, milho verde, bastante coisa. Vamos fazer uns bingos, vai ter bastante brincadeira lá. Tem uma criançada se preparando para nos ajudar também, vai ter uma fogueira bastante grande. Música e diversão. Então, contamos com a presença de todo mundo, aqueles que puderem nos ajudar, ajuda a divulgar. Nós já estamos divulgando na nossa área social aí na internet. Esperamos contar com bastante gente, porque os recursos que entram não são muitos, mas a gente está com uma previsão e fazendo um projeto para a gente montar nosso bazar ali no fundo, e precisamos de ampliar o centro aqui para salas de atendimento fraterno. Então, a nossa ideia é transferir os banheiros e a cozinha daqui também lá para uma obra que a gente vai fazer ali no fundo, liberando 3 salas aqui para a gente aumentar o nosso tratamento fraterno, porque a demanda aumentou, então nós vamos colocar mais trabalhadores para fazer isso e poder ajudar as pessoas que estão precisando. Diga o dia. O dia. O dia o quê? O dia da festa. O dia da festa é dia 27, já está confirmado, dia 27. Vai ser um sábado a partir das 17 horas, sem hora para terminar. Tá bem? Esses são os recados de hoje. Mesmo que estiver chovendo, vai ter. Mesmo que estiver chovendo. Mesmo que estiver chovendo. A área é fechada, coberta. Então pode ir, levar criança, tem espaço para todo mundo. Agora eu vou pedir que a todos que acalmem suas corações, que agora a gente vai falar um pouquinho de como é que funciona o centro espírita e a parte espiritual. A gente vem aqui muitas vezes, vamos lá no centro espírita assistir uma palestra. Hoje eu vou lá para o tratamento à distância, mas não sabe exatamente como que esses procedimentos acontecem dentro de uma casa espírita. Que nada é por acaso. Se programa para vir aqui hoje, por exemplo, para assistir uma palestra, esse planejamento, quando você fala eu vou, já tomou essa decisão e parte para vir para cá, você já começa a ser atendido pela espiritualidade. Isso tudo é programado lá. O dia, por exemplo, que você estabelece com a sua família que vai fazer o estudo no lar, como chama? Evangelho No lar.
E se você determina com a tua família que vai ser, por exemplo, uma segunda-feira, toda segunda-feira às 18 horas. Esse é um compromisso que você estabeleceu que deve ser cumprido rigorosamente nessa data, nesse horário, porque lá na espiritualidade também é feita essa agenda. Quando você abre os trabalhos em casa para estudar o Evangelho, tem certeza que tem espíritos que já estão programados para estar ali te ajudando, intuindo, ajudando no esclarecimento, no aprendizado, e limpando, fazendo a limpeza da sua casa. Então, tudo tem que ser levado bastante a sério. Não é falar, eu vou lá no centro espírita, eu vou fazer tal coisa, sem a pretensão de que você esteja preparado, com o seu coração tranquilo, pensando positivamente. Não procurar um centro espírita só quando está desesperado. Eu não tenho solução para isso, então eu vou lá, vamos ver se eles dão conta de resolver isso para mim. Não é bem assim que funciona. Você tem que, primeira coisa, tem que ter muita fé em Deus, em Jesus. Porque 95% da cura de qualquer enfermidade, de problemas emocionais, financeiros, tudo é na sua fé. 95% depende só de você. Os Espíritos estão ali para te intuir, para te ajudar, para fazer com que você decida por um caminho certo, pelas trajetórias melhores a ser alcançadas. Então, tudo na espiritualidade tem que ser muito bem feito, muito bem pensado, e jamais perca a fé. A fé é a única coisa que move a gente e leva a gente para um mundo muito melhor. Tenho certeza que, principalmente nessa fase, o planeta passa de provas e expiações para um mundo regenerado. Para chegar nesse mundo regenerado, nós estamos passando, isso também já era previsto, nós vamos chegar bem perto do fim do poço para poder começar a subir, emergir e chegar ao mundo regenerado, onde o bem vai sobrepor o mal. As pessoas que não têm tendências ao bem, eles já não encarnarão mais aqui na Terra para fazer parte desse mundo regenerado. E, claro, vai continuar tendo o mal, mas nem se compara ao mal do mundo regenerado com de provas e expiações. Muito provavelmente não terá mais guerra, não terá mais brigas, coisas, estupro, tóxico, drogas, essas coisas já caem em moda quando você entra no mundo de regeneração. O mal que vai ter um pouco de ciúmes, essas coisas menos agressivas, que faz parte do ser humano, que só quando você migrar o planeta para um mundo de bondade plena, de luz, é que isso aí vai se extinguir. Então é assim que funciona. E o mesmo, quando você vem às terças-feiras aqui para participar do tratamento à distância, a gente sempre passa a receitinha aqui, e ela tem que ser cumprida exatamente do jeito que a gente passa, porque nós fomos intuídos e pedem para que a gente divulgue, para que você tenha realmente o seu atendimento dentro daquilo que você espera. A esperança que você guarda no seu coração para que você vá melhorar, isso também já faz parte do processo do atendimento fraterno. A espiritualidade, quando a gente sintoniza com ele, toda terça-feira, às 19 horas, a gente impreterivelmente, a gente cumpre isso aí, não estamos desmarcando isso nem em Natal, nem Ano Novo, nem férias, não existe, porque no plano espiritual, isso também já foi definido, e a gente cumpre a regra. Normalmente, todas as casas espíritas sérias trabalham dessa forma, seguindo os regulamentos que não é a gente que monta. Isso vem a intuição, e a casa é elevada à condição de fazer esse trabalho graças à espiritualidade. Há muito pouco tempo atrás, a gente não fazia os trabalhos mediúnicos de mesa. Há pouco tempo foi pedido que o nosso centro começasse a fazer isso, para ajudar nessa transição planetária, recebendo esses espíritos doentes, alguns obsessores, e conseguindo conduzi-los para um tratamento, para um esclarecimento, para que ele tenha progresso também, tirando ele muitas vezes do umbral. Muitas vezes são espíritos bastante trevosos, bastante difíceis. Nossos trabalhadores também passam um perrengue aqui para conseguir segurar tudo isso aqui. Graças a Deus, a nossa casa está tendo esse suporte esperado.
Então, tudo que a gente tem feito aqui, com horário marcado, para atender tanto quem está presente, quanto nossos irmãos desencarnados, que sempre estão aqui para aprender e ser tratados também, tem que ser rigorosamente cumprido nesse. Quando a gente divulga na terça-feira que agora é a hora de começar o tratamento mediúnico, a gente pede para as pessoas que estão em casa, procure um lugar tranquilo, acalme seu coração, relaxa, procure um lugar tranquilo, não ligue televisão, fique longe de celular, essas coisas, para não emitir ondas magnéticas que prejudiquem. Isso tudo é orientação, não é o médium, o trabalhador da casa que inventa isso aí. A gente sabe, eles intuem a gente para que a gente indique a melhor forma de você ser atendido na sua casa e alcance isso. A hora de colocar a água ao lado para ser fluidificada. Nesse horário, quando a gente sintoniza com eles, esses espíritos já têm toda a programação de aonde eles têm que ir, quem que eles têm que atender, qual o tipo de doença, qual o tipo de tratamento que cada um precisa receber. Então, tudo isso, muitas vezes, a gente coloca o nome das pessoas no livro de intenções, dos encarnados e desencarnados. Tudo isso eles levam em consideração para nesse momento, nas terças-feiras, a partir das 19 horas, eles também estão vindo aqui para dar suporte para a gente, para que a gente consiga fazer isso e ter êxitos. A gente tem grandes feedbacks aí das pessoas, que muitas vezes nem são espíritos, tudo, mas por um desespero, já começam a procurar a gente com uma última solução. Então é bom que a gente deixe bastante claro, a gente fale bem, sem usar não complicar muito, com palavras mais simples, para deixar bem claro que tudo isso é fundamentado naquilo que a gente recebe da espiritualidade, que muitas vezes estão nos livros, e os nossos trabalhadores também nesses trabalhos são influenciados através dos seus mentores. Então tudo isso é feito com muito amor, muita disciplina, com muito respeito a cada um de vocês. E a gente, quando faz alguma coisa errada aqui, ou não está fazendo corretamente, a gente é advertido pela espiritualidade e a gente sempre procura corrigir isso. A gente não sabe tudo, muitas vezes a gente aprende realmente trabalhando. Então esse é um esclarecimento que eu não tinha previsto fazer, mas eu sentei aqui, foi isso que me veio à mente. A nossa oradora principal está enferma, então hoje eu senti vontade de falar um pouco sobre esse tema. Não tinha preparado nada, me desculpe aqueles que já conhecem tudo isso, fica maçante ficar ouvindo, mas alguém deve estar precisando por isso que eu falei. Tá bem? Então, nesse momento, eu vou pedir a cada um de vocês que relaxem, feche seus olhos, que a gente vai fazer uma oração do Pai Nosso para abrir nossos trabalhos, a nossa palestra. A nossa irmã vem lá de Guaratuba, carinhosamente, para falar hoje sobre o paraíso perdido. A gente agradece muito a Mari, sabe que não é uma missão muito fácil, mas ela é uma trabalhadora ferrenha, né? E ainda está pedindo para que a gente abra mais uma casa de oração lá na Vila da Glória. Então, tá bom, meus queridos, vamos fazer então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Opa! Será que nós somos encarnados hoje mesmo boa noite, então? Todo mundo bem? A casa, o grupo de estudo que eu sugeri abrir lá em Capoá, na Vila da Glória, o pessoal de lá que tem que começar a lamentar e trabalhar nesse grupo de estudo aí para futuramente ser uma casa espírita lá também, né? Qualquer dúvida, Maurício está aí, Roberto está aí, nós espíritos aí, expliquem direitinho, né?
Quem conheceu Adão e Eva? Levanta a mão, quem conheceu? Ninguém conheceu Adão e Eva? Pessoalmente, não. Só a história. Será? É história. Não, Será? eu digo que eu conheci. Eu e minha tia. Mas enfim, todo mundo conhece aquela história que foi passada para a gente, né? Adão e Eva, um homem, uma mulher, que não conheciam o pecado, e aí colocaram uma maçã na história, e o mais engraçado de tudo, uma cobra que fala. Dá para entender? E a gente engoliu isso, né? Mas aí a gente tem que perguntar, funciona lógico, sabe? Não, funciona. Quem foi Adão e Eva? Na visão espírita, Adão e Eva não são considerados seres humanos históricos, mas sim alegorias, que representam a evolução da humanidade, os primeiros espíritos exilados na Terra, ou a dupla representação da razão, Adão, e sentimento, Eva, dentro de cada um de nós. A narrativa do pecado original é interpretada como um momento em que os espíritos, ao adquirirem conhecimento moral do bem e do mal, assumem a responsabilidade por seus atos e iniciam seu processo de aprendizado. Então, vocês viram que tem dois sentidos em Adão e Eva, né? Um que é uma alegoria para explicar como que aconteceu a chegada dos imigrantes aqui no nosso planeta. Provavelmente a Vera estava no meio, né? Porque ela conheceu Adão e Eva, né? Mais na frente nós vamos saber quem que é. Essa curiosidade assim, vou aumentar um pouquinho para vocês. Mas também pode ser esse sentimento, que é a razão e emoção que todos nós temos dentro de nós. Quando nós reencarnamos em um corpo masculino, então vem com a missão de aprender a dominar a razão. Não é ter razão, é dominar a razão, é conviver com ela. Quando nós reencarnamos como mulheres, que sempre temos razão em tudo, né? Mas a gente vem para aprender a lidar com o nosso lado emotivo, nosso lado emocional. Mulher, um bichinho danado, né? Chora por qualquer coisa, né? Aquela que não chora por tudo aí tem que trabalhar mais ainda, que está com a razão muito empenhada, né? Então a gente tem que trabalhar isso em nós, o tempo todo. Trabalhar esses dois lados que vivem em conflito dentro de nós, né? Tanto em homens ou mulheres, não faz diferença. Esse conflito existe dentro de nós. Então, o momento em que o espírito, ao adquirir o conhecimento moral do bem e do mal, isso dá para generalizar todos nós, né? Nós já temos esse conhecimento do que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é bem e o que é mal. A partir desse momento é que se explica o famoso pecado original, que também foi muito manipulado, porque você nasce com pecado original. Gente, nós desencarnamos levando o jeito que somos e vamos trazer muita coisa de volta conosco. Já fizemos isso repetidamente e vamos continuar. E é aqui que a gente trabalha essa parte fundamental da gente trabalhar as nossas vicissitudes, né? Aquelas nossas manias, aqueles nossos vícios morais que ainda temos. Então, vamos lá para pontos principais da visão espírita. É uma alegoria, não uma história. A narrativa bíblica é simbólica, representando a transição dos espíritos de um estado de ignorância para a consciência moral.
Adão como arquétipo. Adão representa os espíritos exilados de outros mundos, porém materializados, que vieram evoluir na Terra, enquanto Eva representa a alma humana. Tanto para quem nasce no gênero masculino e feminino. Essas duas partes existem dentro de nós. Queda e progresso. O pecado não é uma desobediência a um Deus vingativo, mas o despertar do livre-arbítrio e o uso incorreto dele, gerando orgulho e egoísmo. Eu achei isso aqui fantástico, que é uma explicação que mostra muito bem como nós queremos manipular o livre-arbítrio, né? O certo é certo, o errado é errado. E nós temos que sempre seguir um caminho correto, né? Evolução constante. A expulsão do paraíso simboliza a saída de um estado de inocência passiva para a responsabilidade da vida material com a necessidade da evolução através da reencarnação. Duplo sentido novamente. A transição, a imigração para um outro planeta, como também quando há no ser humano esse insight, esse despertar para a responsabilidade da vida material. É um processo interno, não externo. Adão e Eva representam forças internas de cada espírito, onde a razão Adão deve governar o sentimento Eva para evitar a rebeldia e afastamento da lei divina. Gente, não tem nada a ver com o homem ter razão sempre em cima da mulher, não. Mesmo que ele vai conseguir, né? Minha mulher aqui sabe, né? Nós sempre damos a última palavra, né? Também precisamos corrigir isso, né? Ou não, né? Tá. Agora eu vou fazer umas perguntinhas. Se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado, o planeta Terra até hoje estaria habitado apenas por um casal? Como é que ia acontecer? Aliás, isso sempre me deixou meio... Adão e Eva tiveram 3 filhos. Aí um matou o outro, ficou só os filhos. Como é que esse negócio aumentou? Como Adão e Eva poderiam cometer o crime da desobediência se não tinham noção do que era certo e errado? Justo, o injusto, obedecer ou desobedecer. Tenta fazer uma criança de 1 ano entender alguma coisa. Você consegue? E por acaso, essa criança de 1 ano tem culpa daquilo que ela faz, sem noção do que ela está fazendo? Porque ela não tem noção do perigo. Ela vai lá e vai pedir na tomada. Porque para ela é interessante. Mas ela não tem noção do perigo que tem ali. Se Deus, que é bom, não fosse capaz de perdoar a desobediência do casal, como esperar que exercitemos o perdão ensinado por Cristo? Seria uma tremenda incoerência, né? Então Deus errou ao ter criado 2 seres rebeldes, desobedientes e curiosos? Se eles tivessem errado, nós não estaríamos aqui, né? Nós sabemos que para todas essas respostas é um não, né? Em todas elas, sem opção. De acordo com Emmanuel, no livro Caminho de Luz, psicografado por Chico Xavier, encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta do sistema de Capela, os chamados exilados de Capela, que fica na constelação de Cocheiro, situado a 42 anos-luz do nosso planeta. É ali, é vizinho. É um bolinho. Desculpa, quem está lá. Tais espíritos perderam o paraíso, ou seja, o planeta em que moravam, que era mais evoluído, para vir morar em nosso planeta numa fase primitiva. Interessante, né?
está novamente acontecendo. E já há algum tempo. Já faz aí um bom tempinho que vários espíritos estão sendo exilados para outros planetas. Vários, não é só um. Eles estão indo para vários planetas dependendo da condição de cada ser que é expelido daqui, né? Alguns estão indo para planetas realmente bem primitivos. São seres extremamente inteligentes, com uma inteligência fantástica, mas que ainda não aprenderam a utilizar a sua própria inteligência em prol do bem e ainda utilizam para o mal. Esses vão ser aproveitados para ir ajudar planetas a evoluírem mais ainda. Vamos lá ensinar fogo, fazer roda redonda, né? Roda redonda é bom, né? É ótimo. Vamos dar um impulso, tanto para o planeta como para aqueles que já são nativos daquele local. Então eles perderam para isso, né? Gente, nós estamos tendo a última oportunidade. Não vai dar tempo de reencarnar aqui de novo, não. Só mesmo se formos os escolhidos para ficarmos aqui. A escolha é totalmente nossa. Nossos atos, nossos sentimentos, o nosso trabalho do nosso Adão e da nossa Eva é que vai definir se ficamos aqui ou se vamos para outro lugar. Então alguém vai dizer assim, nossa, mas você faz palestra. Já ouvi isso, gente. Você faz palestra tão bonita, você fala tão bem, com certeza você vai ficar aqui. Aí eu fiquei pensando o seguinte, se resolver aproveitar esse dom lá do outro lado. Ninguém está livre dessa escolha. Porque Deus enxerga dentro de nós aquilo que nós escondemos até de nós mesmos. E a gente tem que buscar isso dentro de nós e começar a trabalhar, né? Mas então, quem foi Adão e Eva? Quem foi? Esses espíritos, malévolos espíritos, que deram origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por isso mesmo são chamados de raça adâmica. Muito adiante do homem terrestre, em inteligência e cultura, eles promoveram um notável surto de progresso em nosso planeta. Hoje, quando se fala nisso, todo mundo pensa nos egípcios, né? Nas pirâmides. Gente, aquele foi uma das últimas levas mais pesadas que veio para cá. Porque antes disso veio muitos outros antes. Que isso dá uma outra palestra, que não vou entrar nesse assunto. Mas a gente precisa voltar mais no tempo. Deles se originaram os grupos dos Árias e a civilização do Egito, do povo de Israel e da Índia. Vocês veem que não foi só uma olhada que veio para cá. Hoje, quando nós olhamos lá atrás e vemos os hebreus vivendo próximo dos egípcios, por quê? Todos vieram para cá. Todos. Só que quando eles chegaram aqui, a Terra já estava povoada desde os tempos antigos. Inclusive, a América aqui, as Américas aqui já tinha povoação. E isso me levou a pensar, puxa vida, se eu não vim, a Vera está perdoada, porque a Vera já sabe que ela veio, né? Eu, como não descobri ainda se eu vim ou se eu já era daqui, só tem duas coisas. Ou eu vim como exilada também, ou eu sou nativa. E se eu for nativa, eu sou negra ou indígena. E são as duas raças terrestres aqui, nativas do planeta Terra. Impressionante, né? Então daí também se chega à conclusão de que nós, os brancos, somos meio estrangeiros, né? A raça adâmica
Pulou? Pulou. 6. 6. Aí. A raça adâmica. Aconteceu o mesmo que vem acontecendo com a população do nosso planeta Terra. Aqueles que persistirem na maldade não encarnarão mais aqui. E serão expulsos do paraíso. E aí, quando chegarem em outro local, vão sentir certa saudade, certa falta de alguma coisa que eles não vão conseguir explicar. Porque só dando assim uma passada por cima, a gente não vai ter internet, não vai ter celular, não vai ter batom, não vai ter bolsa, não vai ter... Pensa aí, no primeiro lugar que a gente vai, nenhum direito vai ter, né? Vai ter que inventar isso. Né? Só que existe ali o esquecimento, então a gente vai esquecer do que a gente viveu aqui, mas vai sentir uma saudade muito forte de algumas coisas que eu quero e não tenho. Muita gente já sente agora aqui algumas coisas, puxa vida, né? Falta alguma coisa e eu não sei o que. Agora multiplique isso aí muitas vezes. Não herdarão a terra como afirmou Jesus Cristo. Eis aí o Evangelho há 2000 anos nos prevenindo disso. Na medida em que retornarem ao além, na medida que desencarnem, haverá separação do joio e do trigo. Novamente o Evangelho há 2000 anos alertando nisso. Os espíritos que persistirem no mal, joio, encarnarão em planetas inferiores à Terra, que já estará entrando em regeneração. Onde haverá choro e ranger de dentes. Novamente, o Evangelho explicadíssimo aí, né? Porque enfrentarão limitações e dores que funcionarão como lições que ajudarão na eliminação das falhas morais que ainda fazem parte de sua personalidade, até que aprendam a ser mansos e pacíficos, para que suas atitudes sejam dignas de filhos de Deus. Vocês perceberam? Num trechinho bem pequenininho, o Evangelho grandioso ali. E dando uma explicação claríssima do que é não herdar na terra, não herdar essa terra, ser manso e pacífico, ou choro e ranger de dentes. Os bons, os trigos, continuarão a reencarnar aqui na terra, que está deixando de ser esse mundo difícil que nós temos hoje de provas e expiações, né? Onde ainda habitam espíritos ignorantes e maldosos. E eu sempre costumo dizer assim que nós temos que agradecer muito a Deus por nós morarmos aqui, no Brasil, na América, aqui, América do Sul. E o outro lado lá está meio pesado, né? Está meio difícil de viver lá, né? Porque são espíritos ainda revoltados. E lá no fundo da consciência deles, eles têm medo de perder o que eles têm, que eles consideram então o lado material. Eu vou conquistar mais esse país porque eu não posso perder o poder que eu tenho que ter. Quando não é exatamente por esse lado que a gente tem que ir, né? A gente não pode perder as coisas boas que estão entre nós e as oportunidades que nós temos de trabalho, de colocar em prática essas coisas tão boas que a gente aprende através da doutrina, né? Então podemos concluir que a raça adâmica que foi expulsa do paraíso simplesmente não seguiu as leis divinas, né? Está nas nossas mãos essa escolha, o livre-arbítrio. Ou nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para o bem,
ou então a gente vai sofrer muito. Adão, de acordo com os mesmos espíritos, representam toda uma raça, imigrante de outros mundos, que veio reencarnar na Terra em um planeta mais atrasado como resgate. Logo, ele não era tão inocente como jogaram goela abaixo, né? Nas historinhas que contaram para nós, né? E ele nasceu no planeta atrasado. Quando cita, sei lá, viverás no suor do teu rosto. Gente, é fácil trabalhar aqui? Agora que é, né? Volta 100, 200 anos para trás. Era difícil, era complicado. Quando foi dito para Eva, terás os teus filhos através de dores. Hoje tem anestesia para tudo, né? Até da quarta. 50 anos atrás não tinha. 60, 70, 80 anos atrás não existia cesárea. Olha o avanço que nós já tivemos, né? Será que a gente quer voltar de novo? Nós já passamos por isso, né? Essas colônias de espírito que reencarnaram aqui no nosso planeta, em remotas eras, trouxe toda uma bagagem evolutiva e a sua missão era levar o progresso às demais raças nativas que estavam em processo de despertamento. Na Gênese bíblica, Adão e seus descendentes são representados como homens inteligentes e laboriosos, aptos para as artes e as ciências, sem passar pela infância da inteligência. Bom, se eles tivessem sido um homem e uma mulher criados de barro, naquele momento ali, moldado por Deus ali, naquela hora ali, e Adão ainda teria que ter uma costela a menos para montar uma mulher, que inteligência eles teriam? Ali já foge toda a lógica possível. Mas eles era uma raça inteligente que chegaram aqui já preparados para continuar a missão que a eles foi dada e ao mesmo tempo um resgate. Tudo isso já comprova que eles eram espíritos evoluídos, né? Quando a raça adâmica chegou aqui na Terra, ela já estava povoada desde tempos imemorais. Assim como outros planetas ainda em fase primitiva têm seus habitantes lá. Exemplificando como seria a chegada dos europeus ao novo continente da América e a Oceania, levando consigo uma civilização, cultura, auxílio para o desenvolvimento do povo nativo. Quem estuda a história do Brasil sabe do que eu estou falando, né? Chegaram aqui, teve muito missionário que virou churrasquinho dos índios, né? Inclusive o que eles fizeram lá, eram canibais ainda. Teve muito sofrimento, teve muita luta e eles foram em frente e conseguiram fazer esse trabalho. Eles não eram heróis, eles eram espíritos em expiação aqui no planeta Terra. Aos nossos olhos, sim. Nossa, são pessoas, né? Sair lá do outro lado do mundo, vir para cá, arriscando de ir para dentro de uma panela dos índios, lá tem que ter muita coragem, né? De resgate, eram expiações. E eles cumpriram essa parte. À medida que eles foram cumprindo tudo isso, eles foram retornando para o mundo deles. Muitos já foram. Viu, Vera? Muitos já foram embora. Mas tem também aqueles que escolhem ficar, né? Tem muitos que escolhem ficar para continuar a sua tarefa e o seu trabalho aqui, né? O homem de hoje, racional e dotado de inteligência, entenderá a história de Adão e seus descendentes como uma simbologia. Poderá tirar daí os aspectos morais dessa mensagem, de respeito às leis divinas, compreendendo a lei de causa e efeito.
e bota causa e efeito nisso, né? Porque é uma guinada na vida espiritual muito grande. Você sair do conforto que nós hoje temos aqui e cair num local que não vai ter muita coisa que a gente está acostumado a ter aqui, né? Provavelmente, quem conseguir compreender isso aceitará mais facilmente a lenda bíblica do surgimento do homem na Terra como parte da comprovação das teorias científicas evolucionistas. Hoje há muita gente que questiona, mas a doutrina espírita mistura muito a parte científica. Gente, elas caminham junto. O lado científico com o lado religioso, com o lado moral. Que a doutrina espírita ela não te leva para uma religião, ela te leva para um comportamento moral bem mais perfeito. Ela é uma filosofia, uma ciência e uma religião. E a intenção dela é fazer com que consigamos entender de uma forma melhor aquilo que foi mascarado, modificado em algumas coisas. E entender principalmente o que Jesus veio trazer para nós através do Evangelho, que é muito difícil de interpretar. É muito complicado. Quando se fala, a pessoa vai para um lugar que vai ter ranger, vai ter choro e ranger de dentro. O que você acha? Vai ali com um umbralzinho, né? É mais fundo que isso. É muito mais pesado que isso. O umbral é leve, perto do que essa mudança fará numa população toda que vai desenvolver outros locais, né? A visão espírita sobre o povoamento da Terra, especialmente no que tange a imigração, é detalhada na codificação de Allan Kardec e complementada por obras subsidiárias como as de Manuel. Caminho de Luz. Não sei se a casa já estudou esse livro, mas é muito bom fazer um estudo sobre esse livro aqui na casa. Os pontos principais. Adão não foi o primeiro. E a gente acha que foi, né? A leva chamada raça, que gerou a raça adâmica, que veio para cá, que denominou-se Adão, não foi a primeira que veio para cá. Antes veio muitos outros. O Espiritismo ensina que a espécie humana não começa por um único homem. Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. A humanidade desenvolveu-se em diferentes pontos do planeta simultaneamente. Os imigrantes, os degredados, quando a Terra já era habitada por seres humanos em estado primitivo, descendentes de primatas, espíritos mais evoluídos intelectualmente, mas moralmente atrasados, foram imigrados ou degredados de orbes mais adiantados, como o sistema de Capela para a Terra. Evolução e estímulo. Esses espíritos exilados encarnaram nas tribos nativas, consolidando a diversidade das raças e acelerando o desenvolvimento intelectual da humanidade terrena, trazendo conhecimento de civilizações mais avançadas. Divisão de raças e povos. A literatura espírita relata que esses espíritos foram formaram ao longo do tempo as diversas civilizações, como as que habitavam a Lemúria, a Atlântida, além de povos do Egito, hindus e os arianos puros. O propósito, aliás, falando em arianos puros, eu sempre uso como exemplo, né? Teve um meio doido, né, que achava que era ariano puro, né? Ele fez uma bagunça muito grande, porque ele não entendeu o que seria ser um ariano puro. O propósito. Essa imigração teve como objetivo estimular o progresso dos nativos e servir
como um processo de expiação para os espíritos degradados, que precisavam aprender e conciliar o autodesenvolvimento intelectual com o progresso moral. Quando a gente começa a pensar bem a sério nisso aqui, a gente começa a pensar assim, eu não quero sair daqui, né? Tá muito bom aqui, deixa eu ficar aqui. Mas só depende de cada um de nós. É nossa escolha, é nosso livre-arbítrio. Somos nós que vamos escolher, né? Em suma, para o Espiritismo, a Terra recebeu ondas de espíritos de outros mundos, o que contribuiu para a diversidade física e cultural das raças e impulsionou a evolução moral e intelectual do planeta. No Espiritismo, conforme descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos habitados são classificados em 5 categorias principais, baseadas na evolução moral e física de seus habitantes: primitivo, expiação e provas, regeneradores, ditosos felizes, celestes e divinos. E a gente aqui pensando que vai morrer, vai para o céu, né? Vocês perceberam que a gente está longe do céu, porque o céu está lá em celestes e divinos. E além. Ainda só no segundo. E lutando para ficar aqui. E tem que continuar nessa luta aqui para ficar aqui e passar para regeneração, né? Como o Maurício falou, atualmente seria mais ou menos 70-30. Vai inverter a situação, né? Vai inverter completamente. Um mundo 70% bom vai ser maravilhoso, gente. Então vamos lutar para ficar aqui, né? O planeta Terra está mudando de categoria e vai entrar em processo regenerativo. Nós estamos nesse processo desde que ingressamos no mundo nominal. Faz tempo, né? Considerando que nós já tivemos aí um monte de reencarnações, né? Mas como a gente é um bichinho teimoso, teimando, graças a Deus já chega, essa turma precisa de um Allan Kardec para ele botar juízo nessa turma. Porque eles não querem aprender o Evangelho. Aí veio o Allan Kardec que abriu de uma forma clara para que a gente consiga compreender exatamente o Evangelho, né? Essa evolução que determinará nosso futuro. Seremos anônimos em um mundo que caminha para etapas mais felizes ou Adãos e Evas em um mundo ainda em fase de aprendizado muito mais pesado do que temos em provas e expiações. E, gente, a missão de quem vai ser degradado é muito grande. Não há um prazo determinado para que ele fique lá. Vai depender que ele cumpra a missão que ele vai. E vai para ajudar aquele povo. E aí, se é difícil de falar para uma criança de 1 ano que ela não deve botar o dedinho na tomada, pensa em falar no ser humano que vive numa caverna teimoso que não quer saber de escutar. Já é difícil fazer isso aqui, né? Se pegar um teimoso, é difícil você falar. Imagina uma pessoa daquele que nunca ouviu falar em Deus, que nunca ouviu falar em Jesus, que não faz ideia de que existem outros mundos. O que acontece? Você chega lá e você se fecha naqueles que você tem afinidades, né? Os que degradaram juntos. E vão se fechando, como aconteceu com os egípcios, como aconteceu com os arianos, como aconteceu com os hebreus, era aquele mundinho fechado. Porque eles conseguiam se compreender entre eles. Mas deixaram para as civilizações posteriores muito ensinamento. Muito que hoje ainda, apesar de que o ser humano atual ainda está tentando descobrir como é que eles fizeram as pirâmides, né? Mas a medicina que eles deixaram para a posteridade foi muito grande. Então, nós podemos pensar assim, não, aí eu estou bem, eu acho que eu não vou. Tomara, né? Mas aí a gente comete um erro muito grande, porque a gente começa a julgar assim,
Ah, acho que só vai criminoso, assassino, terrorista, né? Que vai para lá. Acho que vão mandar só para lá, essa gente. Pode ser, se eles tiverem consciência do que estão fazendo. Mas hoje, se você pegar alguns terroristas que cometeram atos terríveis, você vai ir a fundo para estudar, você vai ver que eles foram pegos desde criança e colocaram na cabeça deles a ideia de que por lá ele tem que matar. Ele acredita naquilo, que ele tem que ir lá e matar 3.000 e poucas pessoas, como aconteceu em 2001, né? Ele tem que ir lá e matar aquele povo, porque Allah sim quer. É embutido na cabeça dele. Então, para esses, Deus tem um caminho bem diferente. Porque é consciência. Nós que já temos uma consciência muito mais aprofundada, muito mais clara, muito mais aberta, temos que pensar muito bem nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, porque de nós vai ser cobrado mais. Pode ser que aquele terrorista, aquele assassino, fez sem ter noção exata do que ele estava fazendo, não seja tão cobrado ainda como vai ser cobrado de nós, que já temos essa noção, né? Deus vê o íntimo de cada pessoa. Lá no fundo, aquilo que a gente está querendo esconder no mundo, que a gente esconde, é verdade, mas Deus vê. Não tem como fugir, né? Enquanto nós apontarmos os dedos para quem culpamos, nós esquecemos de curar, sanar o orgulho e o egoísmo que, infelizmente, nós podemos estar alimentando em nós ainda. Então, vamos pensar com muito carinho mesmo, em nossos comportamentos físicos, morais e espirituais, e vamos lutar contra as nossas más tendências. É a reforma íntima. Não tem como fugir, é o único caminho. Buscar o Evangelho, orar muito, principalmente por aqueles a quem nós costumamos apontar os dedos e dizer é pecado. Parar de fazer esse ato, mas abrir as mãos e pedir oração por essas pessoas. Porque isso vai nos ajudar também a trabalhar o que está errado ainda em nós, né? A separação do joio e do trigo já está acontecendo há um bom tempo. E não podemos julgar o próximo e ao mesmo tempo nos julgarmos merecedores do melhor. Porque nós não sabemos o que Deus está dando em nós. Nós não podemos enxergar o íntimo do nosso semelhante, o que Deus vê nele. Nós podemos achar que o ato que ele está cometendo pode ser errado aos nossos olhos físicos, mas aos olhos de Deus ser muito mais leve do que aquilo que nós estamos apontando nele. Porque é uma questão de conhecimento e consciência. Vamos trabalhar essa nossa reforma íntima, trabalhar nosso emocional, nosso lado racional, para sermos merecedores de retornarmos aqui nesse planeta e continuarmos nessa batalha que a gente está aí lutando e, quem sabe, né, numa próxima reencarnação, não possamos ter várias casas espíritas, né, como comentamos no começo, né, para que possamos levar mais o Evangelho, levar com muita vontade. E isso começa dentro do nosso lar, gente. É no Evangelho do lar que a gente começa isso. É trabalhando. Ah, mas eu moro sozinha, não tem ninguém para fazer comigo. Você que pensa que você faz sozinha. Tem muito mais gente ao teu redor do que quando você acha que está com a família física e amiga. E quando nós fazemos o Evangelho do lar, vem muitos estudar conosco. E muitos que precisam muitas vezes dessa oportunidade, porque ainda não estão podendo vir, como falou o Maurício, nas mesas mediúnicas estão vindo agora espíritos trevosos, abismais mesmo, estão vindo com tudo. Porque eles sabem, eles sentem que eles vão ser retirados. Então, os que ainda restam, eles estão recebendo essa oportunidade porque Deus viu neles uma possibilidade de ajuda.
Então eles vêm. Mas muitos ainda precisam ouvir a gente falar do Evangelho, como os muitos que estão aqui agora. Precisam ouvir o som da voz ainda. Então, vamos trabalhar, fazer a nossa parte, que com certeza Deus vai enxergar em nós esse lado bom e vai nos permitir que continuemos nesse paraíso. Tomara que seja o Brasil, né? Que é um lugarzinho bom de morar, né? Eu agradeço a atenção de vocês, a paciência de vocês ouvirem. E peço que Jesus nos abençoe. E te peço, mestre amigo Jesus, que a cada irmão e irmã aqui presente, ao regressarmos aos nossos lares, possamos levar a tua luz, a tua bênção, e que por onde passarmos, possamos ir espalhando um pouquinho dessa tua luz, que ela possa inundar os nossos lares, que ela possa trazer aquele momento de paz que tanto ansiamos, aquele momento de tranquilidade, aquela noite de sono tranquilo. Te peço, mestre amigo, que nos fortaleça para que consigamos segurar cada vez mais tudo aquilo de bom que recebemos no fluido tranquilo paz e que possamos manter em nós por o mais tempo possível. Que a tua paz, mestre amigo Jesus, esteja presente no lar e na vida de cada um de nós, protegendo, fortalecendo e abençoando. Que assim seja. Sim, sim, sim.